Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EJA, oitava etapa, né? Hoje a gente vai conversar um pouco mais ali sobre alguns conteúdos de ciências. Muito bem, então a gente vai observar aí qual é o conteúdo que a gente vai estudar na nossa aula de hoje. Na nossa imagem nós temos aí a nossa aula, né, de ciências, onde nós vamos estudar sobre as propriedades da matéria, ok? Então vamos conhecer um pouco mais ali sobre as propriedades gerais, propriedades específicas da matéria, certo? Como a gente já estudou em aulas anteriores, vocês já sabem aí o conceito de matéria, né? Viu que a matéria, aí tudo é formado por matéria, né? Tudo que ocupa lugar no espaço, por exemplo. E agora a gente vai ver um pouco mais de características, né, das suas propriedades. Então a gente vai ter propriedades gerais e propriedades específicas, como eu falei anteriormente. Sobre as propriedades gerais, né, a gente tem aqui algumas imagens, né, representando aí as propriedades gerais. Como o próprio nome já fala, aí, ó, geral, né, então toda a matéria ela vai apresentar essas propriedades. Né? Então, olha só, nós temos aqui algumas imagens representando para a gente. Por exemplo, aqui nós temos água, né? O gelo no caso. Então, a gente tem aqui a água na forma sólida. Né? Então, a gente tem aqui o gelo. Né, a gente observa os estados físicos, né, sólido, líquido e gasoso, então a matéria ela pode se apresentar dessas formas, por exemplo. Né. Outro exemplo, nós temos aqui ó, as moedas. Né, a moeda você consegue observar ali o seu brilho, por exemplo, no caso não exatamente da moeda, mas do níquel, né, o que ela é formado, o seu formato. Também nós temos aqui nessa outra imagem os balões, né, onde a gente está visualizando aqui. Todos esses balões aí, eles estão preenchidos por matéria. Qual é a matéria? O ar. Né? A gente sabe que o ar a gente não consegue visualizar, mas a gente sabe que ele ocupa um lugar no espaço. Qual é o espaço que ele está ocupando aqui nessa imagem? O interior dos balões, certo? Então, dentro dos balões nós temos aí o ar, né? Que é um outro tipo de matéria, também tem as suas propriedades, certo? Muito bem, então olha só, a gente está vendo ali algumas imagens, algumas informações, e a partir de agora a gente vai ver ainda mais sobre essas propriedades gerais da matéria. A gente vai ver agora o nosso conceito de massa. Observa aí a nossa próxima imagem. A massa, então, é a medida da quantidade de matéria de um corpo. É o que a gente chama popularmente ali de peso, né? Por exemplo, a pessoa que faz dieta, ela está sempre preocupada ali com peso, né? Que na verdade é a massa ali do seu corpo, quanto ela tem de matéria. E para a gente saber quanto a gente tem de matéria, né? Ou seja, quanto a gente está pesando, né? De forma popular, a gente vai utilizar um instrumento que é bem parecido com esse que a gente está visualizando aqui, ó, que é a balança, né? Então você sobe ali na balança e aqui, né, no mostrador aqui, ó, você consegue visualizar o seu peso, que no caso peso é uma forma popular de falar, né? A gente está visualizando aí a massa de um determinado corpo, né? Então essa pessoa que subiu aí nessa balança, ela tem aproximadamente aí 90 quilos, né? Que é onde está marcando aqui, ó, 90. Então provavelmente é um homem que pesa aproximadamente 90 quilos, mas pesa não, né? A massa do corpo dele, a quantidade de matéria desse corpo é 90 quilos. Né? Então a gente tem esse instrumento aí que no caso é a balança, para a gente conseguir medir, né, a quantidade de matéria de um corpo. Né? Existem algumas unidades de medida, por exemplo, como o quilo, né, 90 quilos, no caso que a gente visualizou aí. Temos a tonelada, né, arroba, por exemplo. Vamos agora observar um outro conceito que é a inércia, no caso uma outra propriedade, né, da matéria. A inércia, como a gente está visualizando ali, ó, é a resistência que um corpo oferece a qualquer tentativa de variação do seu estado de movimento ou de repouso. Tá? Vamos dar um exemplo para a gente entender um pouco mais esse conceito aí da inércia. Vocês estão observando aqui na imagem uma pessoa num cavalo, né? E com certeza a pessoa aqui, ó, ela parou ali para contemplar a paisagem, mas ela poderia estar em movimento. Esse cavalo ele poderia estar galopando ali, né? Em velocidade, por exemplo. E o cavalo em movimento, a pessoa que está ali no cavalo, né, em relação ao solo, ela também vai estar em movimento junto com esse cavalo. E aí pode acontecer de repente esse cavalo parar. Né? O cavalo parou de correr ali, parou de galopar, e ele parou. E aí o que acontece? A pessoa que estava em movimento, né, também o corpo estava em movimento em relação ali ao solo, ele tende a ir para frente
e voltar, né? Como no caso de uma freada de um carro também, né? A gente pode também trazer esse exemplo no caso de um carro, o carro que vem ali em alta velocidade, se você de repente atravessa ali um cachorro na frente do carro, você freia e o teu corpo vem para frente, né? Porque o seu corpo estava em movimento, né? Em relação ali ao solo, o seu corpo estava em movimento junto com o carro. Então, nessa freada brusca, o teu carro é como se ele estivesse continuando esse movimento e depois ele retornasse ali para um repouso. Então, esse princípio é o princípio da inércia, né? Que é também uma propriedade da matéria, certo? Vamos ver agora uma outra propriedade que é o peso, né? O peso ele está relacionado com a força gravitacional entre o corpo e a terra, certo? Antes a gente citou ali o peso como exemplo, mas é porque a gente fala comumente, popularmente ali o nosso peso relacionado à nossa massa, né? Nossa massa corporal. No caso aqui, ó, no estudo ali da física, né, e da química, a gente tem peso como essa força gravitacional entre o corpo e a terra. Então, olha aí, a gente está observando aqui na imagem, a gente tem aqui, ó, um desenho aqui de uma pessoa, né, e o peso que ela está exercendo aqui, ó, na terra. Então, isso está relacionado com a força gravitacional. Em qualquer lugar da terra, ela vai estar exercendo um peso e isso vai estar relacionado com a gravidade, né, com a força gravitacional. Na próxima imagem, a gente observa aí a elasticidade. A elasticidade é onde, né, no caso é a propriedade, onde a matéria tende a retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. Parece difícil, né, mas é simples de entender. A gente tem aí essa imagem, ó, das crianças aqui no pula-pula, né, na cama elástica. E aqui, ó, essa superfície aqui onde elas estão é algo maleável, né, algo elástico. Então, com a massa ali da criança pulando sobre esse elástico, o que acontece? Ela vai vir para baixo e depois ela retorna, né? E aí propulsiona a criança ali para cima, fazendo com que ela fique pulando. Então, essa estrutura ela vai deformar, ela vai modificar, né? E depois ela retorna ao seu estado inicial. Um outro exemplo que a gente tem aí de elasticidade é da nossa pele, né? Às vezes a gente puxa ali as bochechas da criança, né? Alguma coisa assim. A pele, ó, você puxa aqui, ó, ela retorna, né? Também é um exemplo da elasticidade, certo? Lembra do nosso exemplo do balão também? Quando a gente vai encher o balão, né, de ar, ele vai se esticando, né? Aquela capacidade ali da elasticidade. Um outro exemplo, né, é a compressibilidade, que a gente observa agora, que é onde a matéria tende a reduzir seu volume quando submetida a certas pressões. Então, a gente está observando aqui, ó, que nós temos aqui um exemplo da seringa, né? Aqui na seringa você está observando, né, que a pessoa está segurando aqui a seringa, está com o dedão aqui, ó, né, no êmbolo. O êmbolo é essa parte aqui que a gente empurra. E aqui, ó, o outro dedo, ele está tampando a saída de ar, né? A gente sabe que a seringa, ela, se não tiver nenhum líquido por dentro, ela vai ficar preenchida de ar. E aqui no caso dessa seringa, ela está sem a agulha na ponta, né? Senão a pessoa já tinha furado aqui o dedo. Então ela está sem a agulha aqui, ó, e fica uma espécie de um buraquinho que é para fazer a passagem do ar. Né? E o que vai acontecer? Como nesse caso ela está tampando ali, ó, esse êmbolo, né? Imagina que aqui eu tenho uma seringa aqui dentro, estou tampando ali, ó, com o meu dedo, essa saída de ar. E aí você empurra o êmbolo, que é essa parte aqui, ó, né? Aquela parte da seringa ali que você vai aplicar determinado líquido, por exemplo. Quando você empurra esse êmbolo e a saída de ar está tampada, o ar que está no interior da seringa, ele vai se comprimindo, né? Então ele vai diminuindo ali o seu volume, né? Então essa é a característica aí da compressibilidade, que é onde a matéria tende a reduzir o seu volume quando submetida a certas pressões. E essa propriedade, ela também está relacionada com a propriedade que nós vimos anteriormente, no caso da elasticidade. Por quê? Observa aí, ó, o rapaz está segurando aqui a seringa, né? Fez ali a pressão e comprimiu o ar. Quando ele solta esse êmbolo, né, o ar ele volta ao seu volume inicial, ele volta a ocupar o espaço que ele estava ocupando no interior ali da seringa, né? Então a gente tem ali, ó, a elasticidade, compressibilidade quando você pressiona o ar ali dentro,
E quando solta, que o ar volta ao seu volume inicial, nós temos então a elasticidade, certo? Então essas são propriedades ali da matéria, né? Propriedade de elasticidade, compressibilidade. Lembra que nós falamos que a gente não consegue visualizar o ar, mas a gente consegue interagir com ele a partir das suas propriedades, né? E o ar tem essa propriedade aí da compressibilidade e também da elasticidade, certo? Muito bem. Vamos agora observar um outro exemplo, uma outra propriedade, que é a extensão. Aí na próxima imagem nós temos a extensão, que é onde a matéria tende a ocupar lugar no espaço, né? Então a gente observa aqui nessa imagem, né, cada corpo ali ocupando o seu lugar no espaço, por exemplo, né? Então, onde a matéria tende a ocupar lugar no espaço, um local que cada um deles está ocupando aí no seu devido espaço, nós temos então a extensão, certinho? Vamos ver agora uma outra propriedade na próxima imagem, que é a divisibilidade. Então, a matéria ela pode ser dividida, né? A matéria ela pode ser dividida em porções cada vez menores, tá? E essa então é a propriedade da divisibilidade. Quando você tem ali um objeto, né, e você acidentalmente deixa ele cair, né? O que aconteceu ali? Ele se quebrou em várias partes. No caso do objeto que a gente está visualizando aqui é um copo, né? Um copo de vidro, e aí a pessoa, por descuido, ia colocar o copo ali na mesa, achou que estava bem agasalhado e o copo caiu, né? Caiu ali no chão, quebrou em várias partes, né? A gente sabe que o vidro vai quebrar em partes bem miúdas ali, vai ficar ali pelo chão da cozinha, né? Vários pedacinhos ali de vidro. Então, como a gente está visualizando, tem pedaços grandes, pequenos, né? E aí a gente está observando a propriedade que a matéria tem de ser dividida em porções cada vez menores. Se a pessoa quisesse quebrar ainda mais esse copo, ela ia conseguir, né? Ela pegar esses pedaços aqui de vidro, utilizar ali uma espécie de um pilão, né? Ou alguma coisa desse tipo, e ela ia quebrar ainda mais, e ele ia se tornar uma espécie ali de uma farinha, né? De uma areia. Então é justamente as porções menores. A rocha, por exemplo, quando você tem ali a rocha, né? Um bloco ali de rocha, que é o que a gente chama de pedra, né? Mas o certo é rocha, você consegue reduzir essa rocha em porções menores. Então a gente tem ali a areia, né? Que é justamente as porções menores, ali os grãos de areia, as porções menores da rocha, certo? Outra propriedade é a impenetrabilidade, olha aí. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, como a gente está visualizando aí, ó. Então a gente tem aí uma bacia, né, com água, e aí você quer fazer uma experiência para ver se realmente dois corpos ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então você está vendo aqui que dentro da bacia a gente tem água, e aí você pegou ali um copo ou um pote de vidro com tampa e você quis colocar ele dentro da água. Só que o que vai acontecer? A água ela vai empurrar ele para fora, né? Porque tem ar ali dentro daquele copo ou daquele frasco tampado e eles não vão ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Ou é a água ou é o copo. Então eles vão ficar ali, né? O copo vai ficar boiando, como a gente fala, vai ficar flutuando lá o vidro, porque eles não vão ocupar o mesmo lugar. Essas foram as propriedades, né, algumas das propriedades gerais que a gente observa da matéria, e nós temos também as propriedades específicas. Olha aí a nossa próxima imagem. Todas as substâncias puras apresentam individualmente diversas propriedades específicas. Quando tais características podem ser percebidas pelos sentidos humanos, recebem o nome de propriedades organolépticas, que vem aí do grego organon, que quer dizer organismo, e leptos, que quer dizer impressiona, sendo elas cor, brilho, odor, sabor e textura. Vamos ver exemplos aí nas próximas imagens. A cor, então, é uma propriedade organoléptica percebida pela visão, né? Então, o órgão aí que você vai utilizar para interagir com a cor são os olhos, né? Então, a gente observa através da visão e ditada pelos comprimentos de ondas do espectro eletromagnético. Então a gente está vendo nessa imagem do prisma um feixe de luz ali, ó, no caso as ondas, né? E ele vai ser refletido ali nessas cores que a gente está observando, né? Que correspondem às cores ali do arco-íris, por exemplo.
Temos também o brilho. Quando uma substância é capaz de refletir a luz, diz-se que ela possui brilho. Essa propriedade organoléptica também é percebida pela visão e representa uma das 3 dimensões da cor. Então, olha só, aí na imagem nós temos madeira e metal. O metal, como a gente sabe, ele é brilhoso, né? Então ele consegue refletir a luz. Então ele tem brilho, é uma matéria que tem brilho. No caso da madeira, ela não reflete a luz, ela não tem brilho, né? É uma matéria opaca, certo? Outra propriedade que a gente consegue interagir ali com nossos órgãos do sentido é o odor, que é popularmente conhecido como cheiro. O odor é definido como tudo aquilo que pode ser definido pelas células olfativas, né? Então, o odor não está só relacionado com cheiro ruim, né? Também pode ser um cheiro bom, um cheiro ruim, e aí você está visualizando ali a pessoa cheirando uma flor, né? Então, a gente consegue interagir ali com o odor, né? Um indicativo, por exemplo, de quando a comida está estragada, porque ela apresenta um cheiro forte, né? Um cheiro de coisa estragada, e é para você saber que aquilo ali estragou, então seu nariz já percebeu aquele cheiro lá. Temos também o sabor. O sabor é aquilo que o ser humano pode detectar através das papilas gustativas, localizadas no seu paladar e na sua língua, ambos elementos que formam parte da boca. E aí nós temos a textura, que é percebida pelo tato. A textura representa o aspecto da superfície, que pode ser lisa, rugosa, áspera, macia e ondulada. Aí nós temos uma superfície áspera, né? Nessa imagem que parece aí um asfalto, na verdade acho que é um solo, né? O solo, como a gente sabe, ele é uma superfície ali áspera, né? E ao lado a gente tem uma superfície lisa, uma madeira ali envernizada, lixada de uma mesa, por exemplo. Aí na outra imagem, as propriedades organolépticas dos alimentos, né? Nós temos a aparência, a cor e o brilho, que a gente vai utilizar ali a nossa visão, o cheiro, o odor e o aroma, o sabor, a crocância, né, que está relacionado com o som, e a textura, relacionado com o tato. E aqui na imagem a gente observa aqui, ó, uma representação dos nossos órgãos sensoriais, né, que é o que a gente vai utilizar para interagir com as propriedades organolépticas. Então a gente tem ali a audição, a gente vai ouvir o som, né, o olfato, o odor, o aroma, o tato, a gente vai perceber a textura, na visão a gente vai ver a cor, o brilho, e no paladar, onde a gente vai sentir o sabor, né, o gosto do alimento, por exemplo, certo? E agora a gente vai praticar um pouquinho aí na nossa dinâmica local interativa. Na nossa questão 1, defina uma propriedade da matéria e cite exemplos. Essa é a nossa questão de número 1. Temos aí mais uma questão. Na nossa questão de número 2, escreva a importância dos órgãos do sentido e a sua relação com as propriedades organolépticas. Então, boa atividade para vocês. Daqui a pouco a gente retorna para interagir.
estamos de volta aí para a nossa interatividade. Parabéns aí para todo mundo que mandou sua participação, né, aí no chat, comentando tanto a primeira quanto a segunda questão, certo? Sinal que estava todo mundo ligadinho aí na aula. Agora, vamos comentar a nossa questão de número 1, vamos relembrar qual era a nossa questão. Nessa questão de número 1, dizia para que vocês, né, definissem uma propriedade da matéria e citassem exemplos. Então, vocês iam escolher uma daquelas que nós estudamos na aula de hoje, né, seja uma propriedade geral ou específica, e citar alguns exemplos, tá? Vamos aí rapidinho para o nosso gabarito, então, como é uma resposta pessoal, né, vamos trazer um comentário. O aluno pode citar, por exemplo, a propriedade de visibilidade. Lembra aquela que nós vimos lá do copo se quebrando? Em que a matéria pode ser dividida em partes cada vez menores, né? E o exemplo que eu já acabei de falar, como por exemplo, o copo se quebrando, ou também quebrar um pedaço de giz até reduzi-lo a pó, certo? Essa aí foi a questão de número 1, obrigado pela participação de vocês. Agora na questão 2, vamos relembrar nossa questão de número 2. Escreva a importância dos órgãos do sentido e a sua relação com as propriedades organolépticas, certo? Então, olha aí, a importância, né, dos nossos órgãos do sentido, porque é através deles que nós vamos interagir com o ambiente à nossa volta. A forma que a gente vai interagir ali com o mundo, vamos dizer assim, né, como a gente vai perceber as coisas que estão ali à nossa volta, está relacionado com os nossos órgãos do sentido. Né? A gente vai ter aí a visão, o olfato, o paladar, o tato, né, para a gente conseguir interagir aí com o mundo à nossa volta. Tá? Então, olha aí, é justamente qual é a relação aí com as propriedades organolépticas, que é justamente através deles que a gente vai conseguir interagir com essas propriedades da matéria, certo? Vamos ver a nossa resposta aí, que a gente preparou para vocês? Olha lá, as substâncias puras apresentam individualmente diversas propriedades específicas. Quando tais características podem ser percebidas pelos sentidos humanos, elas recebem o nome de propriedades organolépticas, sendo elas a cor, o brilho, né, que é o que a gente vai observar através da visão, né, utilizando os nossos olhos, o odor, percebido ali pelo olfato, onde a gente utiliza o nariz, o sabor, utilizando ali as papilas gustativas que estão presentes na nossa língua, a gente vai sentir o sabor, né, o gosto, vamos dizer assim, dos alimentos, seja um sabor doce, amargo, azedo. E também a textura, né, que é o que a gente vai perceber utilizando o tato. Né? A gente vai sentir ali o toque, por exemplo, né? A gente sente ali a nossa pele, a textura das roupas, né, através do toque, certo? Utilizando ali o nosso tato, certo? Então essa foi a nossa DLI, questão 1 e questão 2. Muito obrigado pela participação de todos vocês, parabéns aí a todo mundo que acertou e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.